Bom dia, bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário. Hoje nós vamos falar sobre milagres. Hoje é um domingo, e no domingo eu gosto sempre de trazer uma palavra diferente, né, do nosso estudo durante a semana. E hoje nós vamos lá para 1 Samuel, para o milagre, o grande milagre que Deus fez na vida de Ana. Ana, que era casada com Eucana e que tinha ali muitos anos, possivelmente, sem ter filhos. Muitos anos, ela estava já há muitos anos clamando ao Senhor para ter filhos. Naquele contexto ali, daquele momento, quem não tinha filhos era envergonhado, que, no entanto, Eucana pega uma outra esposa, Penina, então Penina ali enche ele de filhos e Ana continua com aquele vazio no interior dela. E nós vamos ver aqui que ela vai, uma vez por ano eles iam até o templo, se deslocavam para adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios. Então, em uma dessas idas, Ana estava tão triste e Penina, se aproveitando daquela situação de Ana, humilhava ela, confrontava ela. Então, todos os dias da vida de Ana, até antes de receber ali o grande milagre, eram dias de confronto dentro do casamento dela. Mesmo Eucana falando para ela que ela era mais valorosa do que 10 filhos, mas esse amor dele não preenchia ela. E tantas vezes hoje nós estamos nessa caminhada de vida e situações que nós desejamos tanto e buscamos tanto há tantos anos que ainda não aconteceram. Eu quero dizer para você hoje que há esperança. O Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. E quando nós estamos na presença dele, estamos clamando ali, nos derramando, conforme nós vamos ver aqui na palavra, que Ana se derramou na presença dele de forma intensa, que até o profeta, até Elias, achou que ela estava embriagada. Nós devemos buscar esse Deus como se nós estivéssemos embriagados na glória dele, envoltos ali em quem ele é, entregando as nossas dores ali no altar desse Deus, as nossas petições, a nossa adoração. E depois nós vamos ver que Ana adorou o Senhor e realmente cumpriu o seu voto que ela havia feito com o Senhor, entregando ali Samuel, e Samuel foi um dos maiores profetas que a Bíblia nos apresenta. Então, não desista do seu sonho, não desista do seu sonho. Creia em Deus e continue andando e depositando nele a esperança e a certeza daquilo que ele tem para você e para a sua vida e para a sua família. Seja um filho, seja um casamento tão esperado, né? Seja uma família em Cristo, não desista. Ele é poderoso, ele é soberano para nos entregar o milagre que nós pedimos diante da perfeita, agradável e boa vontade desse Deus. No tempo dele, ele vai nos trazer aquilo que ele nos prometeu. Se o nosso coração não descansa, não tenho filho, não tenho casamento, não tenho uma família, mas eu estou bem, eu estou em paz. Se o nosso coração não está descansado por isso, continue clamando, continue clamando. Tem pessoas que o fato de não ter um filho, para elas está tudo bem, e elas adotam ali uma criança, elas recolhem, ajudam ali em orfanatos, ou assumem ali um sobrinho, uma sobrinha, e aquilo acalma o seu coração. Mas tem pessoas que lá no seu íntimo há uma necessidade,
E eu creio no meu coração que quando essa necessidade não é acalmada, Deus tem promessas para nós todos. Para mim, para você, Deus tem promessas. Eu estou há 14 anos esperando por um companheiro, 13 anos em Cristo. E eu não me canso. Eu muitas vezes até disse, recentemente eu até andei falando, não, eu vou desistir, eu não quero mais. Mas eu comecei a entender que aquilo que estava saindo dos meus lábios não era o que estava dentro do meu coração. Então, buscando o Senhor, eu entendi que o Senhor tem promessas para a minha vida. E que o Senhor não é homem para voltar atrás. E nem filho do homem para mentir. Então, eu creio que o Senhor vai entregar nas minhas mãos aquilo que Ele me prometeu lá atrás, no tempo certo. Nós vamos ler aqui, então, sobre Ana. Vamos orar antes, então, para nós entregarmos essa palavra na mão do Senhor, para que o Senhor abra os nossos corações e nos acalmem, nos dê o consolo dEle e a esperança que provém dEle, a certeza que provém dEle, a soberania que provém dEle. Não há nada maior em nossas vidas do que a soberania desse Deus. Não há nada em nossas vidas que nós não possamos alcançar se nós estivermos com esse Deus. Eu vou orar então para nós começarmos. Gise, bom dia. 1 Samuel 1, Gise. Pega a sua Bíblia e vamos lá. Senhor, eu entrego essa palavra nas tuas mãos, meu Deus. Oh, Jesus. Abra os nossos corações agora nesse dia, Senhor. Abra as nossas mentes, ó Deus, neste dia também, Senhor, para que nós possamos entender a tua vontade sobre nós e que, acima de tudo, nós possamos continuar confiando, Senhor, que tu és o nosso tesouro e que tu és um Pai amoroso e que tudo aquilo que o nosso coração deseja que esteja dentro e alinhado dentro do teu querer, Senhor, o Senhor vai nos entregar no tempo certo, para que nós possamos, no tempo certo, receber das tuas mãos e que nós possamos valorizar, Senhor, aquilo que provém de ti. Eu entrego essa palavra de Ana, Senhor, desse milagre de Samuel, Senhor, nas tuas mãos. Nos ajuda a entender em que contexto das nossas vidas nós estamos hoje e que nós possamos aplicar essa palavra sobre as nossas vidas, depositando a confiança e a esperança em ti, meu Deus, na certeza de que tu estás cuidando de todo e qualquer detalhe sobre as nossas vidas, sobre os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá. Eucana e sua família, vamos ler ali o capítulo 1, versículo 1. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufis, filho de Efraim. A Bíblia sempre vai nos falar a genealogia para que nós possamos entender de qual tribo veio essa pessoa e da onde que é a sua descendência. Então, ele é descendente de Efraim, uma das tribos de Israel, uma das 12 tribos de Israel, e ele é filho de descendência ali de Efraim, filho de José. 3. Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Neste tempo, os sacerdotes do Senhor eram Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne a sua esposa Penina, a rival de Ana, e a cada um dos seus filhos e filhas. Então, Ana tinha muitos filhos e filhas ali junto com ela. Penina tinha muitos filhos e filhas ali junto com ela, e Ana não. Ana era estéril. E possivelmente aqui diante da palavra, Ana foi a primeira esposa de Eucana. Mas como ela não havia concebido filhos,
Era a tradição daquela época do homem pegar uma segunda esposa. Então ele pegou a Penina e Penina deu muitos filhos a ele, né? E Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. Olha, gente, a palavra de Deus ela é bem clara que quem concede a vida é Deus. Quem concede a vida a nós e aqueles que nós, o fruto do nosso do ventre é Deus. A vida provém dele e a palavra é muito clara nisso. Apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos, foi o Senhor que não deu filhos ali para Ana dentro daquele contexto. Mas o Senhor, mais para frente nós vamos ver, mas o Senhor tinha planos maiores ainda para Ana e para a descendência de Ana, que foi o próprio Samuel, que nós vamos ver aqui mais para frente. Então, muitas vezes nós estamos aguardando no nosso tempo aquilo que nós ansiamos, aquilo que o nosso coração chora e anseia na presença do Senhor. E nós queremos e muitas vezes esperneamos, Senhor, eu quero agora. Senhor, eu quero agora minha família, eu quero agora meu filho ou minha filha, eu quero agora, Senhor, o meu marido. Mas há o tempo certo para todas as coisas nas nossas vidas, para que as nossas próprias mãos não destruam aquilo que o Senhor vai nos entregar, o tesouro que o Senhor vai nos entregar. Então, continuando, Penina provocava, todos os anos era a mesma coisa, Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana estava vivendo ali um processo depressivo, de tristeza profunda, onde ela tinha um marido que a amava, só que ela não conseguia receber o amor desse marido porque havia um rombo na sua alma pela falta de um filho, que ali dentro daquele contexto era uma se a pessoa não tinha um filho, se a mulher não gerava filhos, era como se fosse uma maldição. E nós entendemos agora que Deus não queria ali naquele momento dar o filho a Ana, o filho que ela tanto queria. Então Ana chorava muito e ficava sem comer. 8. Ana, por que você chora? Pergunta Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? E o marido ficava ali questionando, né? O marido que a amava tanto, queria que ela estivesse feliz, mas ela não conseguia. Muitas vezes a tristeza que nos assola, o vazio que nos assola diante de situações que estão ali à nossa frente, aos nossos olhos humanos, na nossa vida, nos deixam numa tristeza tão profunda, nos fazem nos encolhermos, nos fazem nos sentirmos envergonhados no contexto onde nós vivemos. Ó, a Andréia ali não tem marido, né? A Andréia ali é sozinha. Ontem até foi engraçado que eu peguei uma carona com um irmão e a filhinha dele, e eu estava falando que eu vou ser avó e tal, e a filhinha dele disse, tinha Andréia, mas e quem vai ser o avô? E eu né, não tinha entendido que ela tinha perguntado, mas ela não, ela foi bem direta. Ô tia Andréia, quem vai ser o avô, né? Eu disse, mas por que tu tá perguntando isso, Livinha? Não, porque tu vai ser a avó, né, do meu netinho, da minha netinha. Mas e quem vai ser o avô? Eu disse pro Lucas, né, eu vou ter que explicar para ela. Então são situações dessas que nos fazem puxar lá no nosso coração e lembrar, olha, ainda está faltando isso na minha vida, ainda está faltando um companheiro, ainda está faltando um homem bom, um homem que acompanhe, que vá ali até o supermercado junto, que vá dar uma caminhada, que vá na igreja, né, que viva, que leia a palavra juntos, que possam orar e que possam colocar o braço por cima assim, dizer, olha, não estamos sozinhos. E, na verdade, nós verdadeiramente não estamos sozinhos. Porque o Deus também nos fala ali na palavra dele que ele é o nosso marido, ali em Isaías nos fala. Só que muitas vezes
Na nossa oração, eu também falo para o Senhor, Senhor, eu sei que Tu és o meu marido, mas eu vivo neste mundo, eu ainda vivo neste mundo. Então eu espero daquilo que o Senhor já me prometeu lá atrás. E como que o Senhor me prometeu lá atrás? Eu estava uma vez, há muitos anos atrás, dentro de um ônibus, voltando do meu trabalho, e eu estava indo para um dentista, que era uma irmã em Cristo. E quando eu cheguei, eu fui direto, era um dia quente, mas antes disso eu estava dentro do ônibus e tinha duas crentes, duas pessoas ali na minha frente, casualmente ou não. Então essas duas pessoas estavam ali falando, ai, fulana, eu conheci tal pessoa, porque me apresentaram tal pessoa, estava ali contando a história dela do contexto religioso, do contexto amoroso, né? Como que ela conheceu o atual companheiro dela e tal, estava ali na minha frente, eu ali no banco de trás, ouvindo aquilo ali. Eu saí daquele ônibus e eu disse, Senhor, e eu? E eu, Senhor? Eu estou aqui esperando em Ti, fiel a Ti, dentro dos Teus princípios. E eu, Senhor. E aí eu entrei dentro, eu cheguei lá no dentista e fui no banheiro para lavar minhas mãos e tal. Quando eu estou no banheiro lavando as minhas mãos, eu olho pela janelinha do banheiro e tinham ali dois conjuntos de pombas, de pombinhas, juntas. Dois casaizinhos. E ali o Senhor ministrou ao meu coração, de que Ele ia entregar para mim também, que eu não iria andar sozinha, mas que Ele iria entregar para mim aquilo pelo qual eu estava buscando nele. Então, aquele casalzinho de pombinhas, Nildinha, bom dia! Aquele casalzinho de pombinhas ali ministrou ao meu coração, dizendo que o Senhor iria entregar nas minhas mãos aquilo que Ele havia me prometido em relação à minha vida afetiva, em relação ao companheiro, né? Aquela pessoa para andar junto comigo, para estar comigo na doença, na saúde. Então, voltando aqui para o contexto de Ana, Ana clamava também para Deus sobre esse filho que ela tanto queria, sobre esse filho que saísse do ventre dela, que ela tanto queria, né? Para que a vergonha dela fosse retirada e então as pessoas pudessem olhar para ela e ela própria olhar para ela e ver o quão grande era aquele Deus que operou o milagre no ventre dela. Então, continuando aqui, certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava ali sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Elia observava, o sacerdote Elia observava ali de longe. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não havia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. 14. Até quando vai se embriagar? Disse ele para Ana. Largue esse vinho. Ana respondeu. Então imaginem, né? A pessoa já está ali quebrada na presença do Senhor, quebrada de alma, depressiva, né? Entristecida, porque todos os anos vai lá, todos os anos oferece os sacrifícios ali naquele contexto, né? Apresenta adoração a Deus, mas nada acontece. Nada acontece. Então aqui nós vamos ver que o Senhor, no tempo certo, Ele entrega o milagre que Ele já tem preparado para nós, os dias que Ele já tem escrito ao nosso respeito, Ele entrega nas nossas mãos. Porque Ele é fiel, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso, porque Ele pode todas as coisas e nós não devemos parar de clamar a esse Deus, porque o nosso milagre vai chegar. Versículo 15. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste.
Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Quantas vezes nós chegamos, nos ajoelhamos ali na presença do Senhor, nos derramamos e clamamos: Senhor, quando? Quando irá acontecer o grande milagre que eu tanto espero? Quando? Esse Deus, ele está ouvindo as nossas orações. E aí, continuando, mas eu quero falar antes uma palavra ali que está em Isaías. Deixa eu achar aqui para vocês. Vamos lá, Isaías 45, se eu não me engano, aqui. Isaías 55. Eu amo esse capítulo de Isaías, mas eu vou ler só uma palavra em específico. Capítulo 8. Um pouquinho antes, tá? Quando se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia de vocês, sim, voltem-se para nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. E aí ele fala aqui no versículo 8, pois meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz, os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipestre. Onde antes havia ortigas, brotará a murta. E isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. A palavra do Senhor, aquilo que o Senhor prometeu e colocou ali no seu coração e no meu coração, irá se cumprir no tempo certo. Mas nós não podemos nos cansar de nos derramar na presença desse Deus e clamar a Ele para que Ele nos entregue ali o tesouro que Ele já tem reservado para nós. Então, no momento certo, no momento que Ele entender que nós estamos verdadeiramente prontos para receber, Ele vai nos entregar. E vai ser muito além do que nós imaginamos, vai ser muito além do que nós esperávamos, porque esse Deus, ele é incrível. E aí, continuando aqui, no versículo 18, ela agradece, né, o sacerdote Eli, e diz o seguinte, então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava mais triste. Por quê? A palavra do Senhor nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que sem fé é impossível alcançar aquilo que Ele tem reservado para nós. Quando a nossa fé ela vai diminuindo e os nossos olhos começam a baixar, os nossos ombros começam a fraquejar e as nossas pernas começam a fraquejar também, nós estamos diminuindo em fé. E esse Deus nos fala que se nós pedirmos fé para Ele, Ele aumenta a nossa fé. Então, o que ela fez aqui? Ela creu naquela palavra. Ela acreditou naquilo que aquele sacerdote estava falando e que os sacerdotes ali dentro daquele contexto eram homens que vinham da parte de Deus e que falavam da parte de Deus. Hoje nós temos o livre acesso ao nosso Deus. Então, a promessa que Ele colocou no seu coração e no meu coração, Ele irá cumprir. E Ele irá cumprir e vai ser muito mais do que nós esperávamos. Enquanto nós estivermos acreditando, enquanto nossos olhos estiverem olhando para esse Deus. Então, aqui, versículo 19. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, veja bem, no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho.
Então ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, todas as nossas orações, todas as nossas lágrimas, tudo aquilo que nós depositamos a confiança nele e entregamos a ele ali como um presentinho, né? Ó, Senhor, tá aqui, ó. Eu não posso mais carregar isso, eu não posso mais ir andando sem que eu possa confiar em ti. Então eu confio, e confio verdadeiramente neste Deus. Então, no ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Por que Ana não foi? Porque ela havia ganho Samuel. Porque ela realmente engravidou e ela havia ganho Samuel. E olha o que acontece. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido, né? Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre, porque ela dedicou Samuel ali ao Senhor. Samuel, um grande homem de Deus, um grande homem da palavra do Senhor, um homem extremamente usado. Mas antes ele nasceu no coração de Deus. Então os nossos sonhos verdadeiros, os nossos sonhos que estão dentro do propósito do Senhor, eles nascem primeiro no coração do Senhor. E então nós somos usados como ferramentas para carregar um filho no ventre, ferramentas para ter um casamento abençoado, que possa abençoar outras pessoas, ferramenta para ter uma família que possa ser uma família que venha propagar a união familiar, que venha propagar que é possível ter uma família em Cristo, que é possível andar nos caminhos do Senhor e receber dele uma família abençoada. Tantas vezes eu vejo ali, eu já falei tantas vezes, a minha mãe e meu pai sentados ali na mesa, as minhas irmãs ali tudo em volta, os meus sobrinhos todos em volta. Salmo 128, as bênçãos do Senhor estão sobre eles. Meu pai trabalhou a vida toda ali, ele vive ali dos recursos que ele trabalhou, né, da aposentadoria dele, das questões dele, e ele usufrui ali junto com a minha mãe, os salmos ali que diz, os filhos são como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Os filhos dela ali estão todos ali ao redor da sua mesa, os bisnetos. Salmo 128, as bênçãos do Senhor vêm sobre aqueles que estão junto com ele, com os olhos de fé, andando, independente das aflições, e ainda acreditando que ele faz milagres, e ele faz milagres hoje. Hoje ele pode fazer um milagre, uma transformação na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos crer. E aí, finalizando aqui, estamos indo para o final. Versículo 23. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa, a entregar o menino lá né, para o menino servir ao Senhor. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor, Deus, né? Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. E depois tem todo ali o contexto que continua com a história de Ana, a adoração, a canção, o louvor que ela fez em adoração a esse Deus por aquilo que o Senhor havia entregue ali nas mãos dela. Algo que ela havia profundamente pedido e profundamente colocado ali na presença do Senhor. Então vamos crer nas promessas que o Senhor tem para nós e através de nós. Vamos crer nesse Deus soberano e poderoso. Entregue hoje o seu milagre, assim como eu entrego hoje o pedido do meu milagre aqui nas mãos do Senhor.
Vamos crer nesse dia e declarar que só há um Deus que pode operar maravilhas no nosso meio hoje, que é Cristo Jesus. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra poderosa. Eu te agradeço, Senhor, pela esperança, a certeza de que tu tens o melhor para nós. A certeza, Senhor, de que tudo aquilo que tu tens escrito ao nosso respeito, Senhor, chegará às nossas mãos se nós nos mantermos firmes em ti. Se os nossos olhos estiverem firmes em ti. Se nós crermos, ó Deus, que tudo aquilo que nós colocamos no teu altar, Senhor, conforme o teu querer, no teu tempo, Senhor, chegará às nossas mãos. E eu te louvo, Senhor, por essa esperança. Eu te louvo, Senhor, porque nós vivemos, ó Deus, dando passos mais firmes quando estamos enraizados em ti, Senhor. E então as tempestades que estão à nossa volta, Senhor, não vão nos afetar, porque tu és o nosso Deus e os nossos olhos estão em ti, Cristo. E os nossos olhos estão em ti, Jesus. E nós te entregamos essa oração, esse dia, essa palavra, Senhor. Nós te entregamos, Senhor, o nosso milagre, Senhor, para recebermos direto das tuas mãos, meu Deus. E nós agradecemos de antemão por tudo aquilo que tu ainda vai nos entregar, por tudo aquilo que tu já fizeste por nós. E te louvamos, te adoramos, te adoramos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Fiquem com Deus e que essa palavra possa aquecer os seus corações, assim como aqueceu o meu coração agora, nesse momento. Mais uma vez, todos os dias a palavra do Senhor, ela vem e nos ilumina, faz com que as trevas que tentam nos sufocar sejam dissipadas por aquilo que nós cremos que vem da palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Liz, beijinho. Cida, beijinho. Lisiane, beijinho. Mãe, bom dia. Gese, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.